Jesus não é a rocha, não nesse texto que eu vou citar aqui agora. Entender quem ou o que é a rocha vai te ajudar em muitas situações. Então vamos conversar sobre isso aqui no nosso momento com o Evangelho. Bom, meu querido, muitos textos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mostram Jesus como a rocha, a pedra fundamental, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, a pedra de esquina. A rocha é citada várias vezes, mas nesse texto, Jesus não é a rocha. E as pessoas enganadas pensam que sim. Eu me refiro a Mateus 7, do 24 ao 27, que vai dizer mais ou menos o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceram as chuvas, e cresceram os rios, e o vento, e bateu com ímpeto contra aquela casa, que ficou firme, pois fora edificada sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E desceram as chuvas, e cresceram os rios, e o vento, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína, pois fora edificada sobre a areia. Então vamos entender isso aqui. Olha o que Jesus está trazendo para a gente. Ouviu e praticou, construiu a casa sobre a rocha. Ouviu e não praticou, construiu a casa sobre a areia. E você pode estar pensando assim, então, a rocha é a palavra de Deus? Também não. Preste atenção. Quem ouve e pratica, construiu sobre a rocha. Ouviu e não praticou, construiu sobre a areia. Então, nesse texto, a rocha é a prática da palavra. Diga-se de passagem, a palavra de Deus é o Evangelho, é o ensinamento de Jesus, ok? O ensinamento dos apóstolos, todos aqueles que têm a ver com Jesus, porque ao longo dos tempos a Bíblia foi adulterada, alterada várias vezes, mas isso é assunto para outro momento. Então Jesus, o Verbo que se fez carne, ele é a palavra de Deus. Agora, toda vez que eu ouço e pratico, construí a casa sobre a rocha. Ouvi e não pratiquei, construí a casa sobre a areia. Então, repetindo, nesse texto, a rocha é a prática da palavra. Agora o detalhe, por que eu disse que ajudará você a sair de várias situações? A chuva, os ventos e os rios virão tanto sobre a casa que foi construída na rocha, como sobre a casa que foi construída na areia. Vão passar pelas mesmas situações, as mesmas dificuldades, as mesmas catástrofes. O que vai fazer essa casa ficar firme ou ruir? A prática do Evangelho, a prática da palavra. Toda vez que eu ouço, entendo e pratico, eu vou passar por chuva, por rio e por vento, assim como aquele que construiu sobre a areia também vai passar por chuva, por rio, por vento. Símbolo aí de catástrofes, de dificuldades, de tribulações, de lutas e de provações. Então, ouça e comece a praticar. Assim vai te ajudar em muitas situações. Deus, Jesus, não prometeu que você não vai passar por dificuldades. Chuva, vento e rio virão sobre ambas as casas. Ele prometeu o seguinte: eu te deixo a minha palavra, eu te deixo o Evangelho. Se você ouvir e praticar, na hora que vierem essas coisas, você vai ficar firme. Entendeu isso aí?